Eu sou publicitária de formação e culinarista por paixão, né? Eu sou criadora da Lancheira BR, que é especializada em lanches saudáveis para crianças, onde eu evito o máximo de produtos industrializados e ultraprocessados. E eu tô aqui com a minha super amiga querida Melina Rocha. Se apresenta aí, Melina. Ei, Jana, que honra ser convidada para sua primeira live. Agradeço demais. Acho muito incrível a maneira com que a gente se conheceu. Já foi uma maneira muito vinculada à alimentação, né, Jana? Acho muito legal. Eu estava gestante do Lucas, estava buscando um caminho de um parto mais natural, mais humanizado. E fiquei sabendo que a Jana teve esse parto. E aí eu fui até a casa dela para conhecer o bebê. E um cheiro de pão caseiro que tinha pela casa. Tava muito gostoso, né, Jana? E aí eu já saí de lá comprando uma máquina de pão. E Verdade. então a gente troca, né, alguns desafios da maternidade desde que os nossos filhos nasceram, desde que o meu filho nasceu, que o filho dela é mais velho. Eu sou Melina, para quem não me conhece, agradeço a vocês pela escolha de estarem aqui conosco hoje. Eu sou pedagoga, esposa do Gabriel e mãe do Lucas, de 6 anos, e da Alice, de 4 anos. E vocês que ainda não conhecem a Jana, aproveitem para segui-la depois dessa live, a Lancheira BR, que ela traz muito conteúdo bacana a respeito de alimentação e de maternidade. Gratidão, Jana. Eu que agradeço você ter aceitado aí o convite, né? E eu queria deixar bem claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, nem dizer que a minha criação, né, a forma como eu crio meu filho é melhor ou pior que a sua, tá? Eu acredito sempre que uma mãe faz o melhor para o seu filho, né? Então, às vezes a gente erra querendo acertar. E hoje, se você está aqui assistindo essa live, buscando informação, você já está dando o primeiro passo. Isso é muito legal. Então, o que fez, na verdade, a gente escolher esse tema, né, esses desafios da alimentação, bem com relação pertinentes a esta faixa etária de 4 a 8 anos de idade, é principalmente porque existe nesse momento uma mudança. Então, eu vou fazer um pouquinho rapidamente de um histórico a respeito da percepção da criança com relação ao mundo. Afinal, do 0 aos 3 anos de idade, a criança ela ainda tem muito uma visão mais egocêntrica de si mesmo, e ela vive muito mais dentro do ambiente familiar, apenas com o pai, com a mãe. A gente pode observar, mesmo que ela frequente a escola desde pequena, desde bebê, a gente observa na relação entre os amigos que no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tem várias crianças de 2 anos, mas eles interagem pouco entre eles, pois cada um está ali no seu momento, com os seus brinquedos. Eles têm essa dificuldade de dividir os brinquedos, de dividir a atenção da mãe, do pai. E a partir dos 3 anos, a criança ela vai criando a percepção do eu. Ela se reconhece enquanto um ser e ela começa também a observar os outros e a formar os conceitos de bom ou ruim, de gosto ou não gosto. A sua personalidade, ela começa a se formar a partir dos 4 anos. E é por isso que exatamente a partir dos 4 anos de idade é que começam esses desafios. E a gente pensa, nossa, ele aceitava brócolis, aceitava legumes, aceitava verduras e agora não aceita mais. Por que será? E é justamente por conta dessa formação, dessa personalidade e desse eu que está chegando aí com muita força. Sim, com certeza. É um desafio, né? A maternidade é como um jogo de tabuleiro. Às vezes, para você seguir adiante, você tem que voltar uma casa e se adaptando, pensando rápido e vamos que vamos, né? Bom, eu vou começar falando de algumas pequenas substituições, né? É um caminho simples, né? Mas não é fácil. Ele exige muito amor, esforço, né, da família. Então, eu começaria trocando o sal e o açúcar refinado, né? Por quê? Porque o sal e o açúcar, para eles ficarem branquinhos e soltinhos, eles passam por muitos processos químicos, onde eles perdem muitos nutrientes e o que eles teriam de benefício para oferecer para a gente na alimentação, eles acabam perdendo, né? E acabam fazendo mal para o nosso organismo. Então, eu trocaria. Uma opção você poderia usar no lugar do sal refinado o sal marinho. Em casa eu uso ele no formato grosso, eu tenho
Como é o nome daquilo? Moedor. Esqueci. Moedor. Moedor. E aí eu uso ele na hora. E o açúcar refinado eu não tenho. Eu uso só o demerara, ou mascavo, ou mel, dependendo do tipo de preparo, né, que eu vou fazer. Então, esse é de cara o primeiro passo, né? Uma outra coisa, se você consome margarina, eu trocaria. A margarina não presta para absolutamente nada. Ela vem cheia de tranqueiras químicas e gordura hidrogenada, que é uma coisa altamente inflamatória para o nosso organismo, né? Então, eu trocaria a margarina por manteiga, porque a manteiga tem basicamente creme de leite. E ainda assim você precisa ler o rótulo, porque se ela não tiver só creme de leite, opa, não vai adiantar nada, né? Ou essa troca que você vai estar fazendo. E tudo isso, eu sugiro que você consuma com moderação. Evite os industrializados de uma forma geral, né? Lendo os rótulos. E aí, como é que você vai ler o rótulo? Por lei, os produtos precisam ter um rótulo especificadinho, né? E aí, como entender ali a lista de ingredientes? Vem sempre do maior para o menor, sendo que o primeiro ingrediente é o que contém mais ali naquele produto, né? E ainda assim, também é interessante você olhar a tabela nutricional, porque a tabela vai vir assim, sugerindo, sei lá, 20 gramas do achocolatado, por exemplo. E aí, nessas 20 gramas do achocolatado, lá você tem os itens: açúcar, sal, gordura trans, nananã, várias coisas. E daí, se dessas 20 gramas que você tem que tomar, ou que você vai, né, no caso, você vai dar para o seu filho, 10 são açúcar, será que é uma boa escolha? Né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Na hora das compras. Eu costumo dizer que quanto menos embrulhado, melhor, porque às vezes a praticidade ela custa muito caro, né? Você compra aquele bolinho, aquela coisa lá cheia no pacotinho, bonitinho, nananá, e aí quando você vai ler é terrível, não contribui em nada para a alimentação do seu filho, né? Por exemplo, uma substituição simples que você pode fazer, né? Não sei por que as pessoas sempre, quando pensam em lanche de criança para levar para a escola ou para um piquenique, alguma coisa, vem a bendita bisnaguinha na cabeça. Ao invés de comprar aquela bisnaguinha industrializada, eu compraria um pãozinho na padaria, né? Um pãozinho desses fofinhos que Pão tem de na leite, padaria. né? Que aí você tem pão de leite, você tem broinha de milho, pão de mandioquinha. E aí, ainda assim, seria interessante você olhar os ingredientes, mas com certeza ele é mais perecível, então ele vai estragar mais rápido do que aquele industrializado que você comprou no pacote, que tem validade às vezes para mais de um mês, né? Aí é uma troca simples para uma emergência, o ideal não, mas que devido à correria pode funcionar bem, né? É interessante você oferecer uma coisa de maior valor nutricional para o seu filho, né? De melhor qualidade. Por exemplo, esse ano, meu filho está com 7 anos, ele está no segundo ano, né? A escola já permite que ele tenha autonomia para frequentar a cantina, para que ele comece a fazer as contas, saber, né? Fazer as transações e tudo mais. E aí um dia ele desceu para o café da manhã contando as moedinhas. Aí eu falei, o que que você vai fazer com essa moeda, né? Ah, eu queria ver se eu comprava alguma coisa na cantina. Porque tem um amigo meu que comprou, e aí foi tão legal, né? Ele fazer aquela compra na cantina, coisa e tal. Aí eu falei, e agora, né? Ah, tá bom. Você quer ir na cantina? Então vamos fazer o seguinte: vamos contar aí o seu dinheiro. A gente passa um pouquinho antes do início da aula lá na cantina e vê o que que tem, tá bom? Beleza, tá. Aí a gente foi um dia lá na aula. E aí foi muito legal, porque eu fui lá na cantina, a moça já veio lá, atendente, falei, não, tudo bem, a gente só tá conhecendo, esse é meu filho, fulano de tal, nananã. Ele viu lá os salgados, as coisas, ele bateu o primeiro olho, ele foi direto para aquele chocolate em formato de ovo, caríssimo, né? Que os R$ 5 que eu tinha conversado com ele, propondo que ele iria usar, com certeza não daria para pagar aquilo, né? Ainda bem. Aí a gente viu as coisas que tinha lá e tudo mais, e aí optamos por um sorvete de frutas. Ah, é o ideal? Tem açúcar, tem corante? Talvez, com certeza tem um pouquinho, mas de tudo que tinha lá, era a melhor opção. E por que que eu estou contando esse exemplo, né? Porque a gente indo junto, a gente está fortalecendo um laço, eu estou apresentando para ele esse mundo novo, né? Onde ele tem essa autonomia, para que ele tenha responsabilidade, tenha critério de escolha. Eu saí da escola, deixei o dinheiro na mão dele,
bom, confiando que tudo deu certo. Aí ele chegou em casa me contando que essa tinha sido a escolha dele mesmo, legal. Mas ele poderia ter comprado outra coisa também, né? E tudo bem, porque a maioria do tempo, a maior parte do tempo, ele come bem em casa. Então, não teria problema, né? Você trouxe uma questão também muito legal aí, trazendo esse exemplo da cantina e começando nos orientando a respeito das substituições, né? Que são coisas pequenas. Essas substituições, elas são bacanas porque a gente oferece aquilo que talvez seja parecido, né? Uma alimentação semelhante, mas com nutrientes diferentes, né? Que foi a questão do sal e do açúcar refinado, dessa troca para que não utilize, da manteiga com a margarina. E você trazendo agora esse exemplo do Cassi, você trouxe uma outra questão que eu vejo no meu olhar de pedagoga, que você está trabalhando com o seu filho uma questão de uma liberdade, você o ajudou nessa transição de um momento de autonomia, que acontece a partir dessa que a criança passa a sair um pouco dessa heteronomia e vai para autonomia. Quando você chega com ele na cantina, tudo bem, você vai comprar na cantina, vamos até lá, vou conhecê-la. E a gente trouxe com muita alegria, não foi querer lá ver, porque se tiver isso e isso, você não vai. E você trouxe com muito prazer de que era algo que era importante para ele. E lá você o ajudou a fazer as escolhas. Né? Que tal esse? Você pode usar tal. Então, assim, você está trabalhando muito essa questão de autonomia e de liberdade, que existe uma linha tênue entre liberdade e libertinagem. Que às vezes a gente acha que está dando muita liberdade para o nosso filho, mas na verdade a gente está dando para ele algo que ele ainda não tem autonomia para escolher, que ele ainda não tem um senso crítico, que ele ainda não é capaz de discernir o que é bom ou o que é ruim. Então é esse momento que eu acho muito importante, e você finalizou agora a sua frase dizendo: tudo bem se ele escolhesse uma outra coisa na cantina, porque na minha casa eu garanto com que ele se alimente a partir daquilo que eu acredito enquanto um alimento bom, uma boa alimentação. Então, você traz essa questão também de que a criança, a formação da personalidade, das escolhas que acontece a partir dessa faixa etária dos 4 anos, ela está muito envolvida naquilo que a criança recebeu nos primeiros 3 anos de vida. Então, se a sua criança teve um lar que tinha esse cuidado com a alimentação, eu sei, gente, que é super difícil na vida real, na maternidade real, na vida prática, a gente cozinhar o próprio alimento, a gente fazer o pão, a gente ter que preparar tudo, demanda muito mais tempo, mas tem também as opções das pessoas que fazem esses alimentos naturais, que a gente pode comprar. Tem a questão da padaria, que é menos industrializado. E uma das minhas conversas com a Jana, e também a partir de um documentário que a gente assistiu, né, Jana? O Muito Além do Peso, da Maria Faria Filmes, a Jana falou assim, que tudo aquilo que fica mais de 7 dias no armário, se você compra um pão, uma bisnaguinha, que a validade dela tá daqui a 1 mês, daqui a 2 meses... É porque não presta, porque não é bom. Mas eu tô ouvindo agora essa live, vocês estão trazendo umas reflexões bacanas, coisas que eu nunca tinha pensado, e meu filho já tá com 6 anos, já tá com 9 anos, o que eu faço? Não se preocupe, sempre dá para a gente fazer essas substituições devagarzinho, igual a Jana contou, e é importante que a gente alinhe com o nosso marido, com a nossa família, né? Olha, pessoal, agora eu acho que a gente consegue comer alguns alimentos que fazem bem pra gente, que podem trazer mais saúde, que são muito saborosos, e vai trazendo de uma forma lúdica, de uma forma colorida, essa substituição, né, Jana? Acho que é muito bacana alinhar isso também com a família, trazer uma novidade, trazer um prato. E algo que a gente tem que lembrar sempre, né, que a gente viu principalmente na quarentena, eu e meu marido, que o fazer a comida, ele não é um fardo. Ai, vou ter que ir lá fazer almoço. Ai, agora vou ter que ir lá fazer o jantar. Não, eu estou indo preparar o alimento da minha família. Eu vou nutrir a minha família. Então, a gente vira a chavinha, a gente pensa em qual é o sentido disso, o que esse momento traz para a gente, então, fazer com mais prazer e criar outras prioridades, né, dentro do nosso dia a dia. Sim, se a pia ficar lá cheia de louça para lavar, paciência. Ninguém vai morrer se a pia ficar cheia de louça para lavar. Uma hora você vai lá lavar e tudo bem. Enquanto tiver talher, copo, prato, segue o jogo, né? A gente é mais fácil se conviver com isso do que oferecendo uma alimentação que não é bacana, né? Eu acho que tem muito mais prejuízo mesmo, é pesar na balança. E a criança é o que a família consome, né?
É o hábito, não tem jeito. Se você não come, alguém próximo a ela precisa comer, porque senão de onde ela vai tirar essa ideia, né? Agora, a gente recebeu algumas perguntas, nesses dias aí e a gente vai tentar responder. A gente recebeu duas perguntas parecidas. Sintomas que indicam que a criança está comendo por ansiedade e meu filho se excede em algumas refeições. Acho que aqui o primeiro questionamento é: o que levou você a perceber, a achar que ele está comendo além do esperado? Ele está acima do peso? Se ele não estiver acima do peso, eu não vejo problema. Porque a criança também tem fases, né? Se realmente ela estiver acima do peso, eu procuraria uma ajuda especializada. Se não, você precisa entender o que está acontecendo na vida daquela criança, né? Teve alguma mudança brusca, ela mudou de escola, mudou de cidade, os pais se separaram, perdeu algum amigo, algum ente querido, né? Precisa entender o que está acontecendo. Porque os filhos estão muito ligados aos pais, né? E às vezes eles são o nosso reflexo, como eu disse antes do hábito, né? Se você não tá bem, às vezes seu filho também não tá. Se você, por exemplo, nessa pandemia que a gente tá, se você tá em casa e aí tá comendo mais por ansiedade da situação, certamente ele também vai comer mais, ele vai achar que esse é o normal, né? Então, e uma outra situação aqui também que eu pensei é que se a criança só come industrializado, cheio de açúcar e sal, que são coisas extremamente viciantes, ela vai comer cada vez mais e vai estar acima do peso, né? Então, eu acho que teria que fazer essas reflexões e, se for, se for tudo isso mesmo, daí procurar alguma ajuda especializada, né? Conversar com o pediatra dele ou um psicólogo, alguma coisa assim, ver o que ele indica. E uma coisa que eu também coloquei que é legal, por exemplo, se a criança só quer comer determinado tipo de coisa, né? Você fez, aí é o prato favorito dele, eu comeria tudo isso. Aí você tem que mostrar para ele, assim, eu sempre uso um exemplo da balança aqui, né, em casa. Aquela balança antiga mesmo, com duas bandejinhas, né? Se você comer muito, um outro lado vai descompensar, né? Não vai ficar equilibrado. Então, o ideal é sempre ter um equilíbrio ali. Se você vai a uma festa e você tem brigadeiro, você precisa comer a bandeja inteira? Se você comer todos os brigadeiros que estão ali, o que vai acontecer? Possivelmente você vai ter uma dor de barriga, vai acontecer alguma coisa que não é legal. Mas comer um ou dois brigadeiros, bacana, sem problema nenhum. Então precisa avaliar isso. E a criança come onde também? Ela come em frente à TV? É muito ruim comer em frente à TV. Meu filho teve um pediatra que falava que a gente devia utilizar esse artifício só quando eles estão doentinhos, que aí eles não conseguem comer direito, né? Porque está enjoadinho, coisa e tal. Então você aproveitaria a distração e colocaria a comida para ele. Mesmo assim, eu evito ao máximo que ele coma em frente à TV, porque ele não tem noção do que ele está comendo, ele não presta atenção na comida. Se você não olha o que você está comendo, você não está mastigando, você não manda para o seu cérebro a informação de que você está comendo. Então você não vai ficar satisfeito. E daí possivelmente você vai comer muito mais. As meninas estão comentando, colocando nos comentários, né, a respeito, e os doces da vovó, e aquilo que tem na casa da vovó. Eu quero trazer um pouco, partilhando dessa experiência do que a gente contou, de que na nossa casa, dentro da nossa casa, aquilo que a gente escolhe para comprar no supermercado, para colocar, para oferecer dentro de casa, é diferente daquilo que tem em outros ambientes, né? E eu trago muito isso como até uma memória afetiva. Vocês viram que quando eu comecei a falar da Jana, eu contei do pão que ela estava fazendo na panificadora e que aí eu até quis comprar uma máquina de pão. Então eu tenho uma memória afetiva com a Jana, um vínculo afetivo com ela, que é daquele pão que a gente passou a geleia, passou a manteiga e ele derreteu. Ao mesmo tempo, eu tenho a cara de pão, hein? Era uma delícia. Ao mesmo tempo, eu tenho aquela memória afetiva com a minha avó, que era da empada da minha avó. E os meus filhos com a vovó deles, que é a vovó que faz os doces, né? Então, assim, na casa da vovó tem, e tudo bem. Na casa da vovó eu como determinadas coisas que não tem na minha, eu como de vez em quando, eu gosto. Porque são laços, são vínculos, e são as culturas que cada família tem. O que a gente quer trazer são alternativas com relação a como a gente, enquanto pais irresponsáveis pela criança,
como a autoridade, a responsabilidade da saúde da criança, para ajudá-los a fazer escolhas mais felizes, do que a gente pode oferecer no nosso dia a dia, enquanto eles estão em casa, na lancheira que eles levam para a escola, e que mostram aquilo que a gente acredita enquanto alimentação, tomando muito cuidado para não sermos arrogantes, para não dizermos que o que a gente faz é melhor ou pior que o outro, é porque a mãe do fulano. Não é isso que a gente quer trazer aqui, não é isso que eu e a Jana estamos querendo trazer aqui. O que a gente quer trazer é trazer para a consciência o quanto nós pais, nós adultos, somos responsáveis por aquilo, por algumas escolhas, por aquilo que tem em casa. E quando a criança ela começa a fazer determinadas escolhas e o paladar dela ele vai sendo aguçado para isso, faz com que ela traga o exemplo do filho que foi na festa e só comia um brigadeiro. Ou do meu filho que eu contei para ela que ele queria muito tomar todinho, porque todo mundo tinha todinho, que era todinho, 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 e na natação terminava na natação, tinha alguém tomando todinho. E aí, o todinho, todinho, todinho. Eu falei, ai, filho, tá bom, eu vou comprar. Mostrei pra ele, falei, olha, muito açúcar. Isso aqui é açúcar, isso aqui é açúcar, isso aqui é açúcar. Não sei o que, xarope de glicose, mas tudo bem, você vai experimentar. Aí ele foi, aquela coisa lúdica, tal, tomou. Ele não aguentou tomar o todinho inteiro. Então, assim, era o paladar dele. Não é que se o seu filho toma o todinho inteiro, você não é uma mãe. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo falar a respeito de educação de paladar e que a gente é capaz, sim, de educar o paladar dos nossos filhos. E depois, ai, mas eu fiz tudo direitinho e ele cresceu e ele toma refrigerante todo dia, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas aí você vai ter dentro de você aquela frase inicial, né? Eu fiz a minha parte, eu apresentei para ele aquilo que eu acreditava. E aquilo que eu acredito pode não ser o que a Jana acredite, pode não ser o que você acredite, mas é só para trazer um pouco mais de consciência daquilo que é possível, né? Dessas substituições. E a Jana vai contar um pouquinho a respeito da água, que foi até uma das perguntas da Pri, né, Pri? Só antes de eu falar essa pergunta, esse exemplo que você deu do cachorro-quente me lembrou uma festinha que nós fomos, que tinha pirulito, e daí todas as crianças, todos os amiguinhos estavam chupando pirulito, ele ganhou um pirulito, ele olhou, tipo, e aí? Eu posso comer? Eu falei assim, vamos deixar para experimentar junto em casa? E aí a gente foi, chegou em casa da festinha, ele abriu lá a sacolinha de lembrancinha, e daí ele experimentou o pirulito, deu não aguento, top. Então, ok, né? Eu sempre falo para ele, quando ele quer experimentar uma coisa nova, para ele trazer em casa para a gente experimentar junto, porque daí a gente conversa, a gente explica. Quanto antes você começar isso, né? Depois na adolescência vem outras coisas, melhor, né? Fortalecer esse vínculo, né? Essa confiança. Bom, vamos à pergunta da água. Fazer beber água aqui, eles comem super bem, mas não sentem sede. O que eu acho? Primeiro, eu acredito que o organismo seja salvo. Se eles comem bem, têm funções normais, suor, urina, tudo, eu não vejo problema, né? Mas eu só ofertaria água para eles, para estimular mesmo, né? Eles tomam algum outro tipo de líquido? Eles tomam suco, leite com achocolatado, alguma coisa assim? Se sim, eu recomendaria reduzir um pouco essa quantidade de outros líquidos, né? E ofertar mais água. Vai rolar uma resistência no começo e tudo mais, mas você conversa, explica a importância da água e conta uma historinha, por exemplo, né? Como uns rios, assim, os lagos são importantes para a vida no planeta Terra, para a criação das plantas, enfim. Assim são os rios, né? Que são as nossas veias do nosso corpo. Não precisa ir muito além, mas trazer isso que elas são importantes para o nosso corpo, insiste, né? E deixa sempre um copo boladão, assim, né? De algum personagem que ele goste, ou uma garrafinha ao alcance da mãozinha dele. Que aí eu acredito que vai ali se familiarizando e uma hora vai experimentar, e como você está reduzindo, né, a oferta de outros líquidos, com certeza a tendência é aumentar a quantidade de água. Que eu vejo também que a questão da água, ela tem muito a ver com os nossos hábitos, né? E eu vejo que enquanto pais, os nossos filhos, eles aprendem muito mais nos observando. Se ele não me vê como modelo que toda hora tá indo lá no filtro beber água, então assim, fica difícil também que eu fale, que eu peça para ele ser algo que eu não faço. Mas tem também, né? Mas e se eu sou uma pessoa que eu bebo muita água e o meu filho, mesmo assim, ele não bebe, ele me vê como um exemplo, né?
e que eu tô sempre ali, ele não bebe. Então, a sugestão que eu tenho são garrafinhas mesmo, sempre deixar disponível garrafinhas. Hoje em dia tem umas garrafinhas super bacaninhas de 300, 350 ml. Deixa na mesinha, agora que está nessas aulas online, uma garrafinha do lado, no computador. Deixa sempre uma garrafinha disponível no quarto, né? Aqui a gente tem um hábito, cada um tem a sua garrafinha no quarto para beber antes de dormir, para beber quando acorda, que é importante, né? A gente já fala, olha, a gente vai contar para o nosso organismo que é hora de acordar, que a gente acordou. Então a gente vai beber água, porque a água ela vai descendo e vai despertando tudo que tem dentro da gente, todos os nossos órgãos. Então você traz uma história lúdica, ao invés de falar, olha, é importante, você tem que beber água, principalmente quando acorda, tem que tomar bastante água, porque é bom tomar água em jejum, isso, aquilo. Faz uma brincadeira, que a água ela vai descendo, ela vai acordar todo o seu corpinho, tudo que você tem lá dentro para que funcione, para que a perninha funcione, que o pezinho funcione, os braços. E a água, assim, beber mais água é deixar disponível. Aquilo que ele tá vendo, ele vai sentir vontade, ele vai sentir necessidade. E aí alguém escreveu aí sobre água de coco, né? Que ele prefere mais água de coco do que a água, que ele não toma água. Eu acho que isso é questão dessas substituições, que a Jana já trouxe até no início, sugestões da gente substituindo aos poucos, devagar, né? Ai, hoje não tem água de coco, mas essa água aqui tá uma delícia, que água gostosa. Ai, vamos colocar um gelinho nessa água? Vamos ver como é que a pedra de gelo fica se a gente coloca. Ai, vamos tomar agora. Ai, você prefere gelada? Você prefere sem gelo? Vamos misturar? Então, assim, torna esse momento prazeroso. Agora não dá porque a gente está em pandemia, né? Mas vai com ele na loja para ele escolher uma garrafa divertida, um copo com canudo, algum copinho, alguma coisa bem descolada. Compra pela internet, vem aqui, vamos escolher um modelo de uma garrafa para você, que eu tô precisando comprar uma para mim e queria aproveitar para comprar uma para você também, né? Então, essa questão da água, gente, é hábito. É coisa que tem que colocar na rotina mesmo, né? E quanto mais oferecer, mais vale. Só para complementar essa questão da água de coco, né? Como que é essa água de coco? É uma água de coco do coco mesmo, natural, ou ela é industrializada? Né? Acho que isso também é um ponto, porque às vezes a gente pode pensar que está dando algo saudável, mas dependendo, se for industrializado, não é legal, né? E a Suelen colocou aqui, meus filhos têm muita sede depois que acho que a noite chega, né? Tem algum motivo? Para mim, eu mesmo, depois que eu escovo os dentes, a pasta de dente me dá sede. Então, eu costumo beber água depois. E meu filho também bebe muita água. Eu acho que pode ser por conta desse creme dental que você usa. E também, isso é baseado em experiência, tá? Não sei. E também porque chegou aquele ponto que ele vai dormir, você não vai dar mais nada para ele comer nem beber, né? Não tem nenhuma outra alternativa. Então, ele vai tomar água porque ele vai dormir. Ele vai passar algumas horas em repouso. Eu acredito que seja isso. É a única oferta que tem é a água antes de dormir, então ok. Eu vou contar também um pouquinho a respeito dessa pergunta da Suelen, Jana, que eu observo em mim, e algo que a gente também, às vezes a gente fica muito centrada no nosso filho e não consegue observar que algumas das atitudes deles também acontecem com a gente no nosso organismo. Eu, Melina, se eu como muito próximo ao horário de dormir, eu costumo acordar à noite para beber água com sede. Ou se eu como um alimento que eu não estou acostumada, se eu peço uma pizza, que talvez seja um pouco mais salgada ou mais pesada, Sim. eu bebo mais água. Então, assim, talvez, Suelen, também tentar observar se quando eles pedem muito a sua água, é isso. Ou então, né, a gente tem um caso aqui da nossa sobrinha, que ela faz isso para enrolar, porque ela não quer dormir, ela tá brigando com o sono, ela fala, ai, tô com sede. Aí ela quer água. Ai, agora eu quero mais água. E é uma forma que a criança faz de lutar com o sono. E aí ela vai pedindo água porque ela quer ficar acordada, porque ela não quer dormir, porque ela... Então, assim, essa questão da água à noite, né, ela pode ter vários fatores que a gente só vai compreender se a gente observar o que tá por trás desse pedido de água justamente somente na hora de dormir, né? Bom, agora uma outra Olha lá, pergunta, né? Tamires falando, ó, que o filho só bebe água quando ela pega a água para ela tomar. Isso mesmo, Tamires. É exatamente isso também que eu Né? observo aqui. Do quanto mais a gente oferece. Olha que legal, Suelen.
Pode ser também, porque Aí, tomaram pouca água, são várias vertentes, né, de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Mas que bom que eles tem, estão tomando, né, Jana? sim, tem uma coisa interessante para falar, né? Que um dos grandes problemas que todo mundo fala é que não tem tempo ou que comer saudável é caro. A água está à disposição e é barato, gente. Então, não tem desculpa para não tomar, né? Essas duas desculpas estão furadas. Vamos para a próxima pergunta. Como fazer meu filho experimentar mais alimentos? Bom, esquece o antes, tá? Se ele não come, não rotula, não briga, não força, não engana, não insiste para ele comer dessa forma, né? Se a vida tivesse normal, eu recomendaria fortemente que você levasse ele com você à feira, ao hortifruti, ou trouxesse ele para sua cozinha para mostrar as coisas para ele, né? Incentivar essas coisas. Mas, como a vida não está tão normal assim, você ainda pode trazer ele para sua cozinha. Eu explicaria os benefícios, né, dos alimentos. Seja uma vitamina, seja o que faz para ele, bem para o cérebro. Trazer para a realidade dele, né, do que gosta. Meu filho, por exemplo, gosta de matemática. Daí eu falo, essa coisa verdinha aqui, escura, cheia de ácido fólico. Ele não faz a menor ideia do que é ácido fólico, né? Mas eu falo, não, faz bem para a cuca, é ótimo, vai deixar você fazer essas contas ainda mais rápido. Então, no mínimo, eu desperto o interesse dele pelaquela coisa. E aí você pode trazer para o futebol, que vai dar mais energia, trazer mesmo porque para o contexto que ele está acostumado, né? Que ele gosta. Para ele se familiarizando com esse alimento, né? Para não ser uma coisa totalmente estranha. Do nada, você chega lá e quer que ele coma uma coisa que ele nunca viu. Isso não acontece, né? A gente já desconfia, imagina a criança, né? Daí, como fazer isso? Então, durante esse processo, eu recomendaria que você vai comendo, né? Partindo do princípio que vocês têm o hábito de comer isso na sua casa. Sem forçar, se ele se interessar, legal. Se não, ok, você continua contando aquela historinha, né, que eu falei antes. E aí chegou o dia de experimentar. Como que você vai fazer? Vai fazer um prato bem colorido, bem bonito, super lúdico, e vai oferecer para ele que seja aquele brócolis, né? Aquele verdinho que é tão recusado aí pela maioria das crianças, né? Eu colocaria um pedacinho só e deixaria ali. E no dia que você for fazer isso, é muito importante que, se possível, seja só você e ele em casa, para ele não ter pressão de ninguém. Não recomendaria fazer isso na casa da sogra, ou na casa de um amigo, ou num restaurante, para que ele não seja julgado, para que as pessoas também não fiquem ansiosas por ajudar, dar palpite, essa coisa, entendeu? Então, quanto mais tranquilo você tiver com seu filho nesse dia, melhor. Escolhe o dia para fazer isso, um dia que você esteja calma, sem pressa, para poder ter esse tempo mesmo de explicar, de ser lúdica, de mostrar para ele. E aí não força, coloca no prato dele e deixa ele decidir se ele experimenta ou não. Porque daí você está dando autonomia para a criança escolher depois de todo esse trabalho. Ele não quis, ele não experimentou de jeito nenhum. Não desespera. Continua, insiste. Todo dia coloca ali um pouquinho, vai falando 1 hora, ele vai experimentar. Porque quanto mais você bater ali, não, você tem que comer, você tem que comer, você tem que comer, menos ele vai comer. E se você forçar, pode ser até que ele desenvolva uma aversão por aquele tipo de alimento. Minha mãe me obrigava a comer isso, por isso eu odeio. E você também pode preparar um bolinho usando um brócolis. Você, olha que legal que eu fiz para você. Ele experimenta e você fala, olha, sabe o que tem aqui? Aqui tem isso, aquilo, esse verdinho é tal coisa. Então é uma forma de trazer de outras formas a alimentação para ele, né? Aqui em casa, por exemplo, meu filho não era muito chegado em brócolis. Ele falava que ele só comia na casa da avó Maria. Bom, por que só na casa da avó Maria se é o mesmo brócolis, né? Então, tudo bem, foi indo, aí veio essa pandemia. E aí eu sentei com ele e falei, meu filho tem 7 anos, né? Então, ele consegue entender bem esse tipo de coisa. É o seguinte, você já deve ter ouvido aí o que está acontecendo por aí, coisa e tal, né? Essa coisa do corona chato vírus, como ele chama. E a única forma da gente fortalecer o nosso exército, né? Que é o nosso corpinho, para tentar, se por acaso a gente pegar alguma coisa, passar melhor por esse processo e tudo mais, é fortalecendo. Então, como é que vai fortalecer? Comendo brócolis. Eu deixei a opção na mão dele. Adivinha se ele comeu ou não? Mãe, eu quero, me dá aqui. Então, você não pode subestimar, né? Seu filho é inteligente, ele tem capacidade de compreender as coisas.
só não dá para forçar. A gente não deve esperar também que a criança coma um prato de brócolis ou coma a mesma quantidade da gente. Nessa situação, ele comeu 2 pedacinhos daquela, como é que fala? Do buquezinho, né? 2 pedacinhos bem pequenos e para mim estava ótimo. Fiquei super satisfeita. Hoje, quando eu vou oferecer para ele, eu não ofereço de pouquinho. Ah, meu filho come brócolis, come, mas come a quantidade que ele precisa. Coloquei aqui, não é legal forçar ou enganar a criança, porque afinal de contas ela tem confiança em você. Se você ficar falando, não, não tem, e aí depois em outra situação ele pode lembrar que você não falhou, né, com a verdade com ele, e aí fica abalada essa relação. Aí o ideal é apresentar de forma lúdica, colocar sempre um pedacinho e não demonstrar desespero de forma alguma. Uma hora ele vai comer. Aí você já deve estar pensando, mas como eu vou fazer ele comer isso se eu mesma não como? Bom, preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não como peixe. Eu detesto peixe. Nunca, não dá. Mas meu marido come. E meu marido é o herói do meu filho, né, gente? Então, eu falo, tudo bem, eu não como, mas papai come, faz com você, é tudo lindo, e ponto. Não preciso ficar inventando uma história porque eu não como, eu devia comer. É muito pior eu comer e fazer cara de nojo, ou ficar com aquela coisa, né? Se não dá certo. Não, faz com quem ele tem vínculo, com quem vai dar certo a oferta, né? O jogo, e tudo bem. Ah, eu acho muito legal, né, esse exemplo que você traz, né, dessa questão do brócolis, de como oferecer, do prato colorido. As crianças, elas se encantam pelas cores, né? Tem esse interesse enorme pelas cores, estão nessa fase de aprendizagem, inclusive, das cores. Então, um prato colorido, ele é muito mais chamativo, ele é muito mais agradável do que um prato sempre é com uma, duas, três cores, né? E aí sentar e falar o que que tem hoje, quais são as cores que tem no seu prato, o que que é isso. Isso é legal para a gente ir criando, né? Nesse primeiros 3 anos de vida das crianças, né? Chamar atenção para essa questão das cores. Algo também, Jana, que eu sinto que aqui em casa faz muita diferença. Você deu o exemplo há um pouco atrás, aí você deu o exemplo da feira, né? Da criança ir junto comprar. Como agora a gente não pode fazer isso, um exemplo é pedir para a criança, convidar a criança para ela te ajudar, falar, vem me ajudar a preparar o almoço, lave as verduras, vai tirando as folhinhas do espinafre para a gente preparar o espinafre. Então, assim, a gente vai trazendo essa questão, né? A comida, vocês estão sentindo o cheiro? O que será que eu estou cozinhando hoje? Trazer para o olfato, trazer para o tato, de pegar, de lavar, de puxar a folhinha. Fazer com que a criança se envolva nesse processo da alimentação também é algo que gera um interesse maior em experimentar e gera um pertencimento. Fui eu que preparei a mesa, fui eu que lavei a salada, então eu quero comer também, eu também quero experimentar. E isso, né, igual a Tamires trouxe aí, meu marido não come, e a Jana trouxe o exemplo dela não comer peixe. O que a gente traz aqui como estratégias, né, baseada na nossa experiência, na verdade, não é que a gente queira que os nossos filhos comem de tudo e aceitem tudo, porque se nem nós que somos os pais comemos de tudo e aceitamos tudo, é respeitoso que eles também não aceitem e não gostem de algumas coisas. O gosto, ele é muito particular, ele é muito pessoal, é muito individual, e essa questão do gosto ou não gosto, ela começa com muita força a partir dos 4 anos de idade. Mas tem uma questão: como eu vou saber se meu filho gosta ou não, se eu gosto ou não, se eu não experimentar, se isso não estiver disponível? E por isso que a gente diz desse prato de 5 cores, desse prato colorido, ele estar disponível, estar à disposição todos os dias, para que a criança tenha essa vontade de experimentar. E mesmo se um dia a criança come e fala, não gostei do brócolis, depois de uma semana você põe de novo esse brócolis no prato. Não gostei. Mas hoje eu fiz diferente. Hoje eu fiz na manteiga. Hoje eu fiz no shoyu. Hoje eu assei no forno, ele não tá cozido. Né? Então, quando você oferece o mesmo alimento preparado de formas diferentes, você traz um atrativo a mais, né? Às vezes a criança não gosta da cenoura cozida porque ela é muito adocicada, mas ela gosta da cenourinha ralada, crua Ela gosta de ficar mastigando, né? Eles gostam de comer o palitinho de cenoura cru. Então, você vai oferecendo o mesmo alimento com formas diferentes de preparo. E o mesmo eu digo a respeito das frutas, né? Porque as frutas aqui em casa, a gente tem sempre uma fruteira
recheada de diversidade, né? De acordo com as frutas da época. Mas eu não gosto de ameixa, eu não gosto de pêssego, eu não gosto de maracujá. E nem por isso eu deixo de comprar. Não é porque eu não gosto, que meu marido não goste, que a gente não vai comprar e não vai deixar ali. Para eles experimentarem, para eles saberem o que é, para eles criarem o gosto por isso. E no dia a dia, na praticidade, isso vocês vão ver muito no Instagram da Jana, sigam a Lancheira BR, que ela traz muitas dicas práticas. No dia a dia, a gente deixando já algumas frutas preparadas, algo disponível, a criança não vai perguntar tanto, não vai exigir tanto. Ah, eu queria aquela bolacha, eu queria aquele negócio. Ah, a bolacha. Hoje a gente tem essas coisas. Você fala, não tem, não comprei, não vou mais comprar isso porque isso faz mal. Gente, se a gente fala para criança, não vou mais oferecer isso, porque isso vai te fazer mal. Nossa, aí é que você está comprando uma batalha. É legal as frutas você usar cortador, dependendo da fruta, né? Às vezes, ou pãozinho, você também usa o cortador, você põe um queijinho no meio e usa o cortador para fazer um formato diferente, fica super legal. E uma coisa que eu fazia bastante aqui com meu filho nos lanchinhos, eu mando, né, o potinho lá com as coisinhas e eu gosto de colocar, às vezes, dependendo do que é, em pacotinho. Eu já compro um monte de papelzinho, de saquinho de papel, e daí eu gosto de mandar naquele saquinho. E daí aquele saquinho, o que eu faço? Eu desenho, quando ele não sabia ler, eu fazia desenhos de personagem que ele gostava, ou fazia coração, né? Agora que ele sabe ler, eu escrevo alguma coisa, tenho uma boa aula, mamãe ama você, alguma coisa e coloco o lanche. Então, com certeza, na hora que ele abre aquilo, já tem muito mais afeto envolvido, né? Fica muito mais especial. Você põe aquilo e imagina, você não gostaria de ter uma surpresinha dessas? E isso não precisa ser só na lancheira, isso você pode fazer no café da manhã, deixa um bilhetinho ali do lado, enfim, alguma coisa que vincule vocês, né? O meu filho sempre cresceu na cozinha, ele brincava, tinha os brinquedinhos lá dele de bebê, essas coisas, e ele vinha para a cozinha, claro que ele preferia brincar com os meus potinhos, panelas, colher de pau e tudo mais. E aí tem que ter paciência, né, gente? Os cuidados mínimos que não vão, de que ele não vai passar por nenhum acidente, coisa e tal. Mas eu acho super benéfico trazer a criança para a cozinha para que ela se familiarize, veja que aquilo é legal. Meu filho adora ir na feira comigo porque ele sai experimentando as coisas, né? Ele, ai, nossa, mamãe, essa feira foi ótima. Hoje ele fez a lista da feira para mim, que eu até postei. Aí ele fez uma surpresinha ontem, escreveu o bilhetinho, fez desenho, dobrou e falou que eu só podia ler hoje de manhã. Aí eu li, estava escrito bom dia, mamãe. Aí tava os desenhos dele e a lista enorme de frutas que ele queria, né? Que ele gosta. A Suelen aqui, acho que até você já comentou, né? Que ela usa super-heróis, né? Para falar para a criança comer, a Mulher Maravilha, tira força da onde, isso é super legal. Um exemplo que não é legal, dependendo do seu tamanho, é falar, ah, não, você tem que comer para crescer forte e saudável. E uma amiga falou assim, que a filha dela questionou ela, ela falou, mamãe, então você não comeu muito, né? Porque olha o seu tamanho. Então, cuidado com os exemplos, porque eles são muito espertos, eles têm sempre uma sacadinha para pegar a gente, né? Com certeza. Essa sua sugestão, né, que a gente faz aqui em casa também, do cortador de biscoito, é muito legal. Cortador de inox ou de plástico, pode ser até aquele kit de cortador de massinha, bem esterilizado. E a gente, eles aceitam, né, melhor, né? A melancia, aceitam melhores essas frutas cortadinhas, a forma como a gente apresenta o alimento e a variedade com que a gente apresenta o mesmo alimento, ela traz essa riqueza, né? Esse interesse. E você trouxe muito os exemplos do quanto o afeto, o carinho, o amor, ele se relaciona com a nossa relação para o respeito da comida. Então, alimentação e amor, elas precisam estar no mesmo nível. Elas precisam estar juntas. Se eu sou uma pessoa que eu não me interesso muito, né, em experimentar algumas coisas, como que eu posso pedir, né, exigir com que o meu filho também
experimente. E essa, né, que a Jana falou, ai, nunca tinha pensado em comprar, né? A Pri também falou, ai, nunca comprei aquilo que eu não gosto. A gente acaba tendo um pouco dessa tendência, mas é muito bacana. Eu acho incrível os meus filhos comerem maracujá, comerem ameixa, comerem pêssego. Eu não consigo chegar perto do pêssego, mas tá ali, tô oferecendo para eles, né? Então eu vejo que assim, o gosto, gente, ele é muito individual, ele é muito particular. Mas eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto consciência da criança, eu não posso deixar de oferecer a mesma coisa de várias maneiras, até ele ter certeza que não gosta. Respondendo aqui mais uma, não tô vendo aqui o nome da moça que comentou que o marido não gosta e faz cara de nojo, né? Bom, eu conversaria seriamente com ele, tipo, uma coisa é você não gostar, não comer, outra coisa é você fazer cara de nojo e não incentivar seu filho a comer, né? O casamento é uma sociedade e o filho é o seu maior bem, é o maior bem que você tem, né? Então, com certeza você vai querer o que é de melhor para ele. E aí, amigo, vamos conversar, né? É uma conversa séria, só vocês dois, para mostrar os benefícios, e se ainda assim não resolver, chama ele para assistir esse documentário, Muito Além do Peso. É pesado, gente, não é brincadeira, não. Quero agradecer a todo mundo que participou, a Melina, que sem você eu não teria conseguido, desculpa, gente, eu estava muito nervosa, ainda estou um pouco gelada aqui. Eu espero ter passado alguma coisa positiva para vocês. Vocês continuem mandando perguntas, comentários, que a gente vai, quem sabe, fazendo outras lives, respondendo nas postagens, né? Tentando ajudar bastante. Gratidão para todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima! Até. Tchau, tchau.